mim. É muita coisa. Olá, aqui é o tio Mazinho. Antigamente eu tinha um computador fraquinho, aí o computador foi pro saco, eu fiquei uns bons meses sem computador nenhum e meu irmão, ele me deu um computador e um celular, ambos potentes, para que eu fizesse vídeos pro YouTube e pra internet em geral. E aqui estou eu fazendo um review e análise do Devagar com Andor, que eu perdi o período que a série apareceu, todo mundo falou dela, todo mundo elogiou e logo em seguida todo mundo parou de assistir. E eu tô aqui após 5 episódios, meio que pensando se vale a pena assistir o resto, para entregar minha análise. O Andor é um dos personagens da nova leva da Disney Star Wars, feitos para agradar um novo público que não existe, numa atitude completamente incompetente e alienada dos criadores, do pessoal que trabalha na Disney, na qual faz uma coisa que eu me perguntando muito: como que essa gente consegue essas funções e trabalhos sem ter nenhum preparo nem qualificação? Vamos lá, a série de TV animada do Clone Wars começou em 2008. Então, se você pegar uma criança que tinha 8 anos quando começou a série animada do Clone Wars, hoje está com 22 anos. E vamos falar a verdade, muita gente já assistiu isso quando era adolescente. Não é raro encontrar um cara que em seus 15, 16 anos acompanhou o Clone Wars. Agora vamos pegar uma criança que cresceu com o Clone Wars, conheceu o Clone Wars primeiro, e daí você dá os prequels que todo mundo reclama, o Ameaça Fantasma, o Ataque dos Clones, a Vingança do Sith, qualquer problema ou reclamação que você tenha com esses filmes é consertado na série de TV. Então, se você assiste o desenho animado do Clone Wars primeiro e depois você vai assistir a trilogia dos prequels, esses filmes são ótimos, eles suplementam perfeitamente a série de TV. Você não tem nenhum problema com esses filmes, você gosta desse filme. Então, essa é uma geração que cresceu com Clone Wars, com mais 6 filmes, com os brinquedos do Lego, com Cavaleiros da Nova República, um monte de jogos de videogame, de brinquedos, né? Acho que não existe criança do século XX que tenha brincado num videogame e que não tenha jogado um dos jogos do Guerra das Estrelas do Lego, né? Até estava brincando outro dia com amigos. Você tem um PlayStation em casa, um Xbox em casa e você tem criança, você vai acabar tendo o Lego Star Wars, porque não tem muitas opções de jogos para criança nos novos consoles. A maioria dos jogos dos novos consoles é para adulto. E aí nós temos o fator emocional que eu falo. Você pega um velhão que assistiu o primeiro Guerra nas Estrelas de 1978, ele vai falar da experiência, coisas do tipo: nossa, ninguém tinha visto um filme com efeitos especiais tão fantásticos, uma aventura tão emocionante, mudou a minha vida, mudou o cinema, foi tão impactante que nem dá para se imaginar hoje em dia. Só que quando você pega uma dessas crianças, a história dessas crianças, por exemplo, esses moleques de 20, 30 anos, geralmente o cara vai falar: quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, meu pai chegou e falou: vamos assistir Guerra nas Estrelas. E eu assisti com meu pai, e que foi um momento de ligação emocional com o meu pai que eu vou carregar pro resto da vida. Qual dos dois você acha que é emocionalmente mais importante e mais impactante? E também tem o fato, como eu falei, essa geração cresceu tendo mais material de Guerra nas Estrelas, mais exposição de Guerra nas Estrelas do que nenhuma outra geração. Então quando eles chegam e falam: não, vamos fazer um novo Guerra nas Estrelas para essa nova geração que não experimentou o Guerra nas Estrelas, que vai ter uma nova experiência com novos heróis.
Meu, do que vocês estão falando? Não existe essa geração que vocês estão falando. Essa geração seria a minha geração. Eu que cresci nos anos 90, antes da nova trilogia, que Guerra nas Estrelas pra mim foi um filminho divertidinho da Sessão da Tarde. Falei, eba, filme da Sessão da Tarde. Que pra mim era tão bom quanto Indiana Jones, os Goonies e um monte de clássico dos anos 80 que a gente tava sempre assistindo na Sessão da Tarde. Mas nada de, impactante, que especial. Simplesmente tá dentro do pacote dos filmes que fizeram na minha infância. Aí sim, faço uma coisa nova pra mim, pra ter diferente. Mas essa geração, não mesmo, cara. Essa, como eu disse, é a geração que mais afeta a Guerra nas Estrelas. E daí o pessoal chega e fala, não, mas que os velhões que ficam no Twitter mandando mensagens, reclamando do novo Guerra nas Estrelas. Você realmente acredita que o pessoal lá do que assistiu a trilogia no cinema, o primeiro Guerra nas Estrelas em 1978, o último, o Retorno de Jedi, acho que foi em 1982, se eu não me engano, 1982, 1984, você acha que esse tipo de gente velha vai ficar no Twitter reclamando? Não, é uma molecada! É esses moleques que eu falei que em 2008, quando começou a série de TV do Clone Wars, eles tinham 8, 7, 12 anos de idade. Esses que estão mexedores de Twitter e que ficam reclamando das coisas. Você fica muito incompetente. E agora, né, o último que o pessoal tá reclamando é o Andor, que eu gastei meu tempo assistindo, né? Bom, minhas impressões de velhão, que não tem grandes ligações emocionais com Guerra nas Estrelas, eu tive uma visão mais fria do Andor. Bom, para começar, o Andor, ele me deu a sensação de que o que o pessoal andou falando, que a Disney tem raiva dos personagens clássicos e eles querem empurrar os personagens novos, meio que pareceu verdade, porque essa produção tá muito melhor do que a produção dos outras séries de Guerra nas Estrelas. Você teve um Mandaloriano, personagem novo, tem uma produção maravilhosa, aí o Boba Fett foi meia boca, o Obi-Wan Kenobi também foi até meio que triste, deprimente, e agora o Andor começou maravilhoso, mas quando eu vi os anúncios do Andor, o papo foi que ele seria uma coisa diferente de Guerra nas Estrelas, se afastando da parte da mágica, dos Jedi, coisa e tal, mostrando mais as áreas comuns e separadas do universo que não são tão exploradas. E sinceramente eu achei a ideia maravilhosa. Eu sempre quis saber mais sobre isso, eu sempre quis ver o universo de Guerra nas Estrelas sendo expandido além dos Jedi, dos Skywalkers e coisa e tal. Mas quando chegou na hora H, esse Andor, apesar de ser uma tremenda, de uma bela produção, falha completamente na parte de ser um Guerra nas Estrelas. Ele não parece Guerra nas Estrelas, ele não sente como Guerra nas Estrelas, parece só uma produção de ficção científica genérica. Você tem um monte de humanos, não tem os alienígenas, só tem um androide que não aparece tanto assim. Quando eles vão para Coruscant, parece o ambiente mais genérico de ficção científica que eu já vi. É grandioso, é bonito, mas é mais do mesmo. Tem uma sequência lá que ela entra num carro, parece que ela está entrando num carro genérico terrestre, não numa coisa há muito tempo atrás, numa galáxia distante. E o que mais me incomoda é, alguns anos atrás, quando não se tinha o avanço da computação gráfica, o pessoal ia pegar uma carcaça de carro, alguma coisa que já existe, ia modificar para tentar fazer uma coisa alienígena e se esforçar para fazer um negócio mais alienígena. Agora que é um negócio completamente CG, criado do nada, baseado única e exclusivamente na imaginação, é um negócio
tão sem imaginação nenhuma, padronizado e bobinho. Ainda mais eu que tenho experiência com jogos. Eu já vi todos os jogos de ficção científica possível, mesmo os jogos que eu não joguei. Eu assisti os movies que eles fazem no YouTube, que eles pegam toda a sequência da história e fazem um filme. Eu assisti, e isso daí parece um daqueles jogos genéricos que a gente acaba esquecendo o nome. Essa sequência lá que aparece um cara comendo macarrão com palitinho numa caixinha de papelão. Meu, isso é um negócio 100% americano, não é um negócio comum no resto do mundo, cara. É tão fora aquilo, não tão nada a ver, quebra tanto a imersão, tanta coisa que me tira do mundo, ao invés de fazer eu me sentir que esse lugar existe de verdade, que é uma fantasia, de me perder na fantasia, que é o que nós gostamos de fazer quando a gente assiste esse tipo de coisa, né? A mistura de ficção científica com fantasia abre tantas portas para tanta possibilidade que a gente olha para isso e fala: meu Deus do céu, será que esses caras nunca viram um Final Fantasy da vida, que é inspirado nos antigos Guerra nas Estrelas e outras coisas que também eram inspirados no Guerra nas Estrelas, tão imaginativas? E aí esse Andor parece um negócio tão mais do mesmo, genérico, sem nenhuma imaginação, sem nenhum gosto, sem nenhum sentimento. Nossa, decepcionante. Aí eu começo a entender porque tanta gente já parou de assistir e perdeu o endereço no episódio 3, 4. Bom, como eu não parei de assistir, eu continuei forçando, eu cheguei a ver um pouco mais, porque eu não vejo ninguém comentando, né? Que é o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento desse universo, que é as coisas que eu queria ver. Eu quero tanto ver o desenvolvimento do mundo que eu vou insistir até o final com o Andor, mesmo que eu vá devagar com o Andor, né? Uma das coisas que me atraiu foi a ideia de que eles estão mostrando o outro lado. A história mostra o pessoal do Império, os oficiais do Império, como eles agem, e a vida de pessoas que a gente não teve contato com outras interações do Guerra nas Estrelas. Isso, para mim, é a coisa mais atrativa possível. Isso poderia ser a melhor série de Guerra nas Estrelas para mim, porque é uma das coisas que eu mais estou interessado e curioso em ver. E infelizmente é extremamente decepcionante. Primeiro porque tem um monte de coisas genéricas e clichês que a gente já viu milhares de vezes antes, não tem grandes criatividades nesse ponto. E segundo que eles não sabem pegar, como eu falei, desenvolver o mundo, construir o universo, além do que já viram nos 3 primeiros filmes. Essa história supostamente se passa 6 anos antes do Rogue One e de Uma Nova Esperança, então já faz uma média de 12 anos desde que aconteceu a vingança dos Sith e o Império já se estabeleceu. Isso daí seria equivalente aos anos 20 e começo dos anos 30 na Alemanha e na Itália fascista. Seguindo exemplos históricos que nós temos desde a época do Império Romano, esse seria o período em que o Império está no auge, começa a se estabelecer, ou já se estabeleceu, uma elite corrupta que não se importa com as minorias, e o povo começa a sofrer descaso total do governo. E nesse ponto, influenciado pelo descaso e pela opressão da maioria do povo, começa a se surgir a rebelião sem o Império notar que existe uma rebelião, né? As coisas acontecendo debaixo do nariz do Império, mas eles estão tão hiperconfidentes, tão bêbados pelo sucesso, que eles não percebem que tem uma resistência. Mas aí a gente vê um monte de coisa que o Império está agindo como se já existe uma rebelião há muito tempo e que eles estão sendo desafiados constantemente.
Ao mesmo tempo que fala, não, a rebelião é uma coisinha de nada que está começando a surgir. E isso daí é historicamente muito furado. E infelizmente a maioria das pessoas que curtem fantasia atualmente, eles são mais ou menos que nem eu, que tem um conhecimento histórico fantástico e que quer elementos mais sólidos, mais complexos. Aquele negócio de é fantasia, coloca qualquer coisa, sabe? Isso não é uma coisa lá dos anos 80, 90, 70, que dos anos 2000 pra cá morreu com o Senhor dos Anéis, com o próprio Clone Wars e o Harry Potter. Mais e mais, tanto a velha geração quanto a nova geração tá acostumado com coisa mais complexa, com mais encorpada, um entretenimento mais elaborado. Isso aí tá muito sobrando nas beiradas, né? Tem muita coisa jogada de não, é visual clichê de fascista, mas sem conteúdo, sem profundidade. E no final do 5º episódio eu senti que não teve grande progresso, não teve grande desenvolvimento, não aconteceu muita coisa, tá arrastado. Sinceramente, tudo isso só cabia em 90 minutos. Um filme da sessão da tarde cabe todos os 5 primeiros episódios do Andor, se não mais. Acredito que, sem exagero, acho que tudo que aconteceu no Andor tá para dar uma espremida num episódio de 50 minutos, ou 2 episódios de 50 minutos, né? Não, 2 episódios de 50 minutos é mais do que um filme da sessão da tarde. Mas é isso daí, entre 50 minutos a 90 minutos, né? Um filme entre um episódio tradicional e um filme da sessão da tarde, dava para colocar praticamente tudo o que aconteceu nos primeiros 5 episódios do Andor. Muita enrolação para nada. Bom, depois eu vou terminar de assistir e dar o relato final, mas aí é que negócio. É uma série que não é feita para ninguém, porque, como falou, não, vamos fazer uma nova geração que não é fã de Star Wars, que não existe. As novas gerações são fãs de Star Wars. Este é o motivo pelo qual, quando eles fizeram os novos filmes de O Mandaloriano, tiveram enormes, gigantescas audiências, que tanto os novos quanto os velhos já são fãs de Star Wars. Esse negócio que criar um novo basicamente não existe. E como eu disse, após 3 episódios que a maioria das pessoas abandonou, já não deu gosto de Guerra nas Estrelas. Só uma série de fantasia genérica. E é isso daí. Andor é uma série de Guerra nas Estrelas que, se não tivessem me contado que é uma série de Guerra nas Estrelas, eu nunca ia adivinhar, porque não tem nada de Guerra nas Estrelas. Se me dissesse que é uma série do futuro do planeta Terra, eu ia acreditar. Não tem nada nessa série que diga há muito tempo atrás, uma galáxia distante, coisas novas e imaginativas. E eu não fiz spoiler nenhum, espero que as pessoas gostem disso. Eu vou voltar com a segunda parte do review quando eu tiver assistido toda a série, e aí eu provavelmente vou fazer uns spoilers pesados. Mas eu realmente duvido que alguém vá se importar com os spoilers, porque não assistiram essa série e não vão assistir. Também não vou recomendar, porque, pra falar a verdade, eu tô deixando essa série tocando enquanto eu tô limpando a casa, fazendo comida e outras tarefas, porque não tem muita coisa para prestar atenção, é bem chatinho. Tchau e até mais.